Vamos ler aqui uma passagem que está em Lucas 10, do versículo 17 ao 22, que vai falar sobre o jovem rico. Diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudeis alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Ou seja, desde quando eu era jovem, tenho guardado esses mandamentos. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Mas te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e segue-me. Mas ele, ouvindo as palavras de Jesus, se entristeceu e se retirou triste, porque possuía muitas propriedades, né? O que esta passagem ela quer nos repassar? Alguns que usam essa passagem para dizer que Deus ele condena a riqueza, porque ele ordena que o jovem ele venda tudo que ele tem e dê aos pobres. Porém, não é bem assim, né? Deus ele não condena a riqueza. Se você tiver obtido ela de uma forma justa, com o suor do seu trabalho, honestamente, Deus ele não a condena. Ele condena se você obter de uma forma errada, né? Deus ele não condena e não proíbe o homem ter riqueza se ele tiver condições. É tanto que os reis que se levantaram em Israel, a grande maioria, Deus que colocou eles lá, como Davi, ele foi rico. Davi não era pobre, Davi era rico. E o que dizer de Salomão, que foi também colocado no trono de Israel pelo próprio Deus, e não foi só o rei da sabedoria, como foi o rei mais rico de todo Israel. Riquíssimo. Então Deus ele não condena a riqueza, como alguns dizem, né? Então, porque se Deus ele não condena a riqueza, por que é que Jesus ele aconselhou o jovem a vender tudo o que ele tinha e dar para os pobres para só depois seguir ele? Bom, Jesus estava juntamente com os apóstolos quando de repente chega um jovem rico, um homem rico, e ele pergunta a Jesus: o que eu devo fazer para alcançar a salvação? E Jesus disse: primeiramente observa os mandamentos. E ele disse: tenho observado todos os mandamentos desde a minha mocidade. Falta-me mais alguma coisa? E Jesus vai e disse: sim, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas Jesus ele só mandou ele fazer isso porque a partir do momento que ele perguntou o que ele poderia fazer para alcançar a salvação, Jesus ele mostrou para ele que havia um impedimento, algo que impedia ele de entrar no reino dos céus. E era justamente a sua riqueza. Não porque Deus condena a riqueza, mas porque ele era avarento. Jesus ele vê isso no coração dele. Ele poderia observar os mandamentos, poderia, mas ele era apegado aos bens, apegado à sua riqueza. É tanto que Jesus faz um teste com ele e demonstra isso, que ele é avarento. Jesus disse: se queres a vida eterna, vende tudo quanto tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. E mesmo ele sabendo que a vida eterna é muito melhor do que toda a riqueza que ele tinha, qual é a escolha dele? Ele troca a vida eterna pela riqueza dele, como prova de que ele era avarento. Jesus manda ele se desfazer de sua riqueza porque era um empecilho para ele entrar no reino dos céus, porque ele era muito apegado,
né? E quando Jesus faz o convite a ele de seguir a ele, desde que ele abrisse mão daquilo que lhe impedia de servir a Deus verdadeiramente, de entrar no reino dos céus, ele vira as costas tristes e sai. Entre a salvação e a riqueza, ele teve que escolher entre a salvação e a riqueza. E quando ele faz a sua escolha, ele decide abrir mão da vida eterna para ficar com a riqueza dele, como prova de que ele era avarento. Então é por isso que Jesus manda ele vender tudo quanto ele tem para dar aos pobres, para poder ele se livrar daquele pecado que impedia ele de entrar no reino dos céus, que era a avareza. Deus, ele abomina a avareza. Deus, ele abomina o apego, o amor ao dinheiro. Ele não condena a riqueza, mas ele condena e abomina a avareza, que é o amor exagerado, o apego ao dinheiro, o apego às riquezas. E o jovem rico, ele era apegado às suas riquezas. É tanto que Jesus diz, para entrar na vida eterna, tu tens que abrir mão de toda a tua riqueza. Porque ele era avarento. Não tem nada a ver com Jesus proibir uma pessoa de ter bens, de ser rico, ou que aquela pessoa que tem bens tem que dar tudo quanto tem para os pobres, como alguns pastores, como algumas pessoas acham que é o verdadeiro sentido desta palavra aqui, né? Não é assim. Jesus só mandou ele abrir mão do que ele tinha porque ele era avarento. Deus nunca mandou Davi abrir mão da riqueza dele. Por quê? Porque Davi não era apegado à sua riqueza. Deus nunca mandou Salomão abrir mão da riqueza dele. O rei mais rico que se assentou no trono de Israel foi Salomão. A Bíblia fala que não houve nem haveria rei mais sábio e mais rico do que o rei Salomão. Deus nunca mandou Salomão abrir mão da riqueza dele, porque ele não era apegado, ele não era avarento. É tanto que ele vai até escrever lá em Eclesiastes que tudo é vaidade, que tudo é vão, a riqueza é vaidade, o apego às coisas do mundo são tudo vaidade, porque é passageiro, né? Então, é esse o sentido dessa passagem bíblica. Deus está condenando, Jesus está condenando aqui a avareza, que é o amor e o apego exagerado às riquezas. É tanto que o jovem rico, e quando ele teve a oportunidade de escolher entre a vida eterna e seguir Jesus e a sua riqueza, ele decide ficar com a sua riqueza. Ele troca a vida eterna, ele troca ser um discípulo de Jesus pela sua riqueza. É tanto que Jesus o convidou. Vai, vende tudo quanto tens e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me, ou seja, e vem ser um dos meus discípulos. E ele não quis. Ele preferiu a riqueza dele como a maior prova de que ele era um avarento.